Eu quero convidar a igreja para a gente fazer a meditação desta noite no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 a seguir. Mateus, capítulo 28, versículos 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensino, batismo, vivendo novidade de vida na presença do Senhor. Hoje eu quero trazer para os irmãos, quero meditar com os irmãos sobre batismo. Hoje nós teremos, logo após a sequência da mensagem, nós teremos então o batismo, a recepção dos nossos irmãos Marco e Amanda, e logo nesta mesma sequência teremos o batismo da Manu. A Manuela não é batizada ainda, será batizada hoje, nesta noite. Convido você a curvar a sua cabeça. Enquanto você está curvando a sua cabeça, a palavra de Deus diz para mim e para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim, diz C.S. Lewis. Ele diz que as orações não mudam a Deus, ela muda a mim. E pensando nisso, pensando nessa mudança, eu peço aos irmãos que falem com Deus, busquem ao Senhor em oração nesta noite. Oremos. Pai Santo, esta porção da palavra nos ensina, Deus, a vivermos um diferencial, a vivermos um testemunho, a vivermos, Senhor Deus, fazendo aquilo que agrada o nome do Senhor. Portanto, agora, Deus, abençoa e dá-nos, ó Pai, o entendimento para que esta porção da palavra nos faça viver mais e mais. O Senhor nos faça viver mais e mais através da vossa palavra, cada passo que dermos, Senhor Deus, vivendo o testemunho, testemunhando mais do Senhor, buscando do Senhor a orientação, vivendo a mudança nas nossas vidas, a transformação que fora feita em nós, vivermos para testemunhar do Senhor. Em Cristo Jesus, vosso Filho, é que oramos. Amém, Senhor Deus. Quero então, nessa noite, irmãos, compartilhar com os irmãos a respeito de batismo. É um texto bastante interessante, que mostra para mim e para você, no versículo de número 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante a gente notar isso. Jesus ordena esse batismo, Jesus ordena essa caminhada nossa com aqueles que ainda não conhecem, que não têm essa novidade de vida. E se eu tenho, eu preciso passar. Eu só posso passar se tenho verdadeiramente. Então, esse trocadilho de palavras mostra para mim e para você que viver o Evangelho é muito mais do que ser membro da igreja. É levar a novidade das nossas vidas, aquilo que aconteceu conosco, para com os outros. Sabe, irmãos, as pessoas se converterão através do meu testemunho, da minha pregação. As pessoas se converterão através do seu testemunho e da sua pregação. Hoje,
no ato que faremos daqui a pouco, nesse sacramento que é o batismo, que celebraremos daqui a instantes, é uma demonstração de como viver o Evangelho nas nossas vidas. Batizaremos uma criança. Pastor, mas ela ainda não tem entendimento. É por isso que nós falaremos sobre batismo nessa noite. E esse ato de falar sobre batismo, nós veremos a responsabilidade que cabe a cada um de nós, o servir a Deus, o testemunho que como devemos fazer para que os nossos filhos, a nossa geração, possa receber de nós essa orientação, viver o testemunho. Não adianta o pai ser membro da igreja, somente ser membro, ele tem que viver o Evangelho, o pai e a mãe viver o Evangelho, aí os filhos também crerão no mesmo Deus que eu creio por meu testemunho. E sabe, irmãos, a probabilidade de nossos filhos alcançarem vida melhor diante do Senhor é muito grande através dos nossos testemunhos, ou do nosso testemunho. Então, o texto fala para mim e para vocês: Jesus ordenou a todos os que crescem nele que fossem batizados em nome dele, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ele ordenou isso. Como que uma pessoa vai crer se eu não vivo? Eu preciso viver, e isso começa dentro da nossa casa. Às vezes eu quero pregar na África, pregar em outros países, mas eu mesmo não estou vivendo o Evangelho. Eu preciso viver para que outros venham a crer. Ser batizado significa ser totalmente voltado para Cristo. Eu tenho nas versões de batismo, algumas denominações pregam por imersão, outras por aspersão, outras por efusão. Existem essas formas de batismo, mas o negócio, irmãos, é o mergulhar-se em Deus, o estar em Deus, o viver em Deus. Batismo significa isso, uma novidade, é viver uma nova realidade, e isso significa batismo. Seja no batismo por imersão, de repente chega lá, mergulha, se não estiver vivendo o Cristo na vida, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado, somente isso. Nas igrejas aspersionistas, derrama-se um pouco de água na cabeça, se não estiver vivendo o Cristo na vida, vai simplesmente molhar o cabelo, estragar o penteado e não vai resolver nada. Precisa mergulhar-se em Cristo, precisa derramar Cristo sobre você, porque o sangue dele foi derramado sobre nós. Se eu e você não vivemos isso, não adianta batismo, não resolve. Vai simplesmente ter um ato com bastante foto, com bastante registro, o nome no hall de membros da igreja, e aí? Não resolveu. Quantas pessoas, muitíssimas pessoas, passaram na história da nossa igreja, seja aqui no Jardim Glória, seja na sede, seja no Cristo Rei, Isabela, etc. Eu fui testemunha de batismo de muitas pessoas. Ajudei a conduzir muitas cerimônias de batismo na Isabela, por exemplo. Muitas pessoas. E muitas pessoas que não estão na igreja hoje, porque não viveram verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Foi só um ato, foi só uma cerimônia. Jesus ordena batizando, batiza, ensina, orienta. Se nós não fizermos isso, irmãos, não adianta nada. O texto diz para mim e para você, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o final, até a consumação dos séculos, até chegar ao fim de todas as coisas. É por isso, irmãos, que faz a diferença quando eu vivo Cristo na minha vida. Batismo tem significado de transformação, significado de vida nova. Eu acho interessante o texto bíblico. Quando Jesus está sendo crucificado, dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um debocha de Jesus: "Você não é o Filho de Deus? Você diz que tem poder? Sai dessa cruz, rapaz.
salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro vira para ele e fala assim: ô, fica quieto, cara. Nós sabemos por que estamos aqui, mas esse daí é inocente. Nós sabemos os nossos erros, mas ele é inocente. Fica quieto, cara. E ele vira-se para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual que foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no meu reino. Você sabe o que significa isso, irmãos? Significa mergulhar-se em Cristo, entender Cristo, viver Cristo, dizer para Cristo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero vida nova, eu quero transformação. Aí o batismo tem significado. Ele aprendeu de Cristo. Mas mesmo ele estando na cruz, mesmo morrendo aquele corpo, o Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer estar hoje com o Senhor no paraíso? Viva Jesus. Testemunhe desse Jesus. O batismo é um testemunho, irmãos. Esse ato de batismo é um testemunho. Tem muita gente que acha que batizar filhos é simplesmente um ato para que aquela criança não morra pagã. É porque aquela criança tem uma religião. Batizar filho é muito mais do que isso. Batizar filho, irmãos, é eu assumir a responsabilidade de dar testemunho ao meu filho, de ensiná-lo todos os dias até eu morrer, ou a consumação dos séculos. Porque se eu ensinar bem, meu filho também viverá bem na presença do Senhor. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo morreu por ela, diante de muitas testemunhas, esta pessoa deve ser levada à água ou ser batizada, independente da forma de batismo. A gente crê e vive o batismo por aspersão, ela deve ser batizada. E então, ao viver este ato, ela tem consciência de que a vida dela é nova. Porque Jesus... É uma pergunta que ele veio: por que Jesus ordenaria aos crentes, aos seus filhos, a fazerem estas coisas, a batizarem, a orientarem, a darem essa caminhada diferente para as outras pessoas? Por que será que Jesus faria isso? Compreender o batismo é fundamental para as nossas vidas, irmãos. Compreender que batismo não é simplesmente uma demonstração, mas é algo que eu testemunho verdadeiramente. E tem gente que acha bonito: ah, pastor, eu quero ser batizado. Semana que vem já não quer nem saber mais de Cristo. Batismo é muito mais. A compreensão é que de fato o batismo é a chave de uma vida cristã vitoriosa e livre. Batismo, ele tem que ser isso na minha e na tua vida. Tem que ser essa vivência nova na presença do Senhor. Batismo não é só um ato, ele é mais do que isso. Eu tenho uma vida nova na presença do Senhor, porque eu aprendi desse Deus, eu quero viver esse Deus. Eu vivia dessa forma, agora eu vivo assim para glorificar o Senhor. Eu quero testemunhar isso para todo mundo. Onde eu chegar, as pessoas têm que ver que a minha vida é nova. Eu não simplesmente passei por um ato de batismo. Eu tenho novidade de vida. Você quer viver isso? Viva para o Senhor. O ato de sermos batizados é um quadro que demonstra o que aconteceu na nossa vida, na vida do crente. Eu tenho falado, irmãos, para algumas pessoas, muitos adultos, recebem o batismo, são batizados, vêm aqui na frente, fazem um monte de promessas. Você promete, você concorda? Ele responde sim para tudo. É simples. E aí
aí, irmãos, Jabim não saiu na porta da igreja no mesmo dia do batismo, esqueceu tudo aquilo que ele prometeu aqui. E ele passa um tempo na sala de catecúmenos, né? Pelo menos 13 lições, fazendo classe de preparação para o batismo. Mas aí ele esquece todinho aquilo que está vivendo. Irmãos, não é simplesmente um ato, tem que ser novidade de vida. Você está vivendo novidade de vida? Como é que está a sua caminhada com Deus? Pastor, deu umas pisadas na bola, mas Jesus liberta. A gente precisa entender algumas coisas. Você está com sua Bíblia aberta aí? Você está com sua Bíblia fácil aí? Abre aí Romanos capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Se alguém puder, faça por favor essa leitura. Romanos. E aí, irmãos, capítulo 6, o versículo de número 5, ele começa mostrando assim, a gente leu o 6 e o 7, mas olha como é que ele começa essa parte do texto. Porque se fomos unidos com ele quem? Jesus, a semelhança da sua morte, cremos, certamente o seremos também a semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho. Fala para o seu irmão do lado aí, seu velho homem foi crucificado com Cristo. Fala para ele aí, vai. Seu velho homem foi crucificado com Cristo. Tenha novidade de vida. Cristo morreu, irmãos. Cristo levou o seu velho homem junto. Já não tem chance de viver mais na velha vida. Batismo quer demonstrar isso, irmãos, que morreu o nosso velho homem. Agora eu estou vivendo novidade de vida. Pastor, mas eu não estou dando conta de algumas coisas. Em Cristo você pode, irmão. Em Cristo você vence. Em Cristo você é mais que vencedor. Não adianta. Não adianta simplesmente passar pelo ato, mas tem que viver novidade de vida. Irmãos, a luta é grande. Nenhum será condenado, que pregamos na semana passada. Ninguém será condenado, mas para não ser condenado precisa bendizer o Senhor, precisa louvar o Senhor, precisa viver novidade de vida. E o texto diz aqui, o nosso velho homem não pode mais agir, porque ele foi morto com Cristo na cruz. Cristo levou sobre si essa tristeza que a gente vivia. Agora a gente vai viver novidade de vida. Quer viver? Cristo está dizendo para você, viva. Viva a novidade de vida. E dentro disso aí, irmãos, nesses 4 estágios, Jesus morreu por nós, então o meu velho homem morreu com ele, ele foi sepultado, o meu velho homem foi sepultado com ele, Cristo ressuscitou, agora eu ressurgi com ele, novidade de vida em Cristo Jesus. E isso significa o batismo. É assim, irmãos. Pastor, eu queria ser batizado. Irmão, você acredita que Deus já te dá a vida eterna, que Ele pode te libertar do pecado? Acredito, pastor. Que Ele pode te dar a vitória sobre aquilo que está te incomodando? Pode, pastor. Eu acredito, pastor. Então Ele vai fazer, e Ele já fez na cruz. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Temos vida nova na presença do Senhor. Ele já levou. E aí o texto diz assim, ele subiu aos céus, e eu também subirei, porque agora eu tenho novidade de vida, porque agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu testemunho de Jesus. Vamos repetir essa última frase? Ele subiu aos céus, eu também subirei. Vamos lá? Ele subiu aos céus,
eu também subirei, porque Ele já foi reservar um lugar para mim. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Batismo significa isso, irmãos. Significa testemunhar disto. Significa falar para os outros: cara, eu tenho uma vida nova, eu posso morrer aqui agora, mas a minha vida está com Cristo nos céus. Eu já tenho uma casa boa lá. Pode ser simples, mas eu tenho. Pode ser uma barraca, mas eu tenho. E se é no céu, ela é de ouro. Pense. Porque lá, irmãos, é muito melhor que aqui. Lá eu não vou precisar pagar 30 anos de parcela. Jesus, chega a dar um arrepio. Falar nisso, eu vou acabar de pagar a mim em 2039. Se vivo tiver, eu vou estar aqui ainda, né, pagando ali todo mês. Não pode falhar né, que senão vem juro, correção monetária. Se passar 3, a Caixa fala assim: é minha. Mas sabe, irmãos, lá é novidade de vida. O batismo significa que eu já tenho essa casa lá. O Senhor Jesus fala assim: eu vou preparar-vos lugar. Creia, viva, porque a sua casa já está pronta. E você não vai precisar pagar mais nada. Lá é eterno. Amém, igreja? Eu ressuscitei com Cristo e eu vou morar no céu com Ele. Batismo é um culto fúnebre. Credo, pastor. Irmãos, a gente tem que viver que o velho homem morreu com Cristo. Isso é a demonstração desse culto fúnebre. Pastor, mas e a gente falou de batismo de criança, mas e a criança? A responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é tua, mãe. Credo, pastor, não tem tempo. Se vira. Você é pai, você é mãe. E aí tem uma denominação que deixa para o padrinho, para a madrinha cuidar. Não entendo essas coisas. A responsabilidade de pai e a de mãe cuidar do filho e da filha. Aí você pode vir com a... Mas e se ele morrer? Deus vai providenciar, irmão. Porque a responsabilidade é nossa. Eu como pai, você como pai, mãe. Primeiro do pai. Não é primeiro da mãe. Se o pai faltar, e a mãe entra em cena. Mas o pai é responsável por ensinar a palavra, para ensinar, para orientar, para corrigir. Não tem vô, não tem vó, não tem ninguém, é pai e mãe. Se os pais falharem, sabe de quem que Deus vai cobrar quando chegar na eternidade? Eu dei um filho para você cuidar, o que você fez? E o filho é de Deus, pensa. Deus não tem neto. Quero deixar claro, Deus não tem netos, Ele tem filhos. Ah, mas o filho foi eu que tive, pastor. Foi eu que carreguei 9 meses na minha barriguinha. Sério? Mas não é seu, é de Deus. Você foi um instrumento abençoado e especial de Deus, uma demonstração que Deus não esqueceu de nós. Ah, mas foi eu, pastor, que gerei. Foi não, filho. Foi Deus. Você tem que cuidar daquela criatura abençoada que Deus te deu. Não é do vô, não é da avó. Ai, mamãe cuida. Vovô cuida, vovó cuida. Se ele cuidar durante o dia para você trabalhar, de noite você tem que chegar, pedir a lição dele, ensinar que ele precisa pedir bênção para a avó, precisa pedir bênção para você, ter respeito com você, respeito com os mais velhos. Porque se não ensinar isso, irmãos, ele vai ficar. Aí depois vai culpar a coitada da avó, a coitada do vô. Parece que foi criado com vó. E batizar a criança, irmãos, a responsabilidade é sua. A promessa está aqui. Olha, irmãos, é uma quantidade boa de perguntas. E hoje eu vou fazer para vocês dois, viu? Se vocês não leram, não pode fazer nada, né? A responsabilidade é muito grande, irmãos. Por isso pensem.
Se você já tem filho, cuida. Deixa eu fechar então aqui. Irmãos, o texto fala para mim e para você a respeito de batizar, de ensinar. Então, o texto está mostrando isso para nós. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz que existem dois reinos. Todo homem e mulher nascido no mundo são filhos do reino das trevas. Como que é isso, pastor? Porque nós fomos gerados em pecado, nós fomos gerados, não o ato sexual em si, irmãos, mas é porque o nosso corpo, a nossa natureza é pecaminosa, ok? Quero deixar isso claro. Porque entre marido e mulher não há pecado de sexo. Entre o casal que vive harmoniosamente não há ato de pecado. O casamento precisa ser consagrado, o ato sexual do casamento precisa ser consagrado ao Senhor para não viver uma promiscuidade. Mas no casamento não há pecado. Há pecado quando foge dos princípios do casamento. Aí é pecado, porque fugiu dos princípios. Mas o homem e a mulher, irmãos, quando vivem o casamento, eles são nascidos, antes de tudo, eles são nascidos no reino de pecado, em que todos se afastaram de Deus, e pecado é se afastar de Deus, pecado é viver uma outra natureza, além de viver, não é viver Deus na vida, está deixando de viver Deus na vida. E aí todos nós nascemos em pecado. Somos nascidos no reino da escravidão, o reino do ditador Satanás. E aí, irmãos, nós precisamos nos voltar para Cristo. Por isso precisa morrer o velho homem, porque o velho homem está sob o domínio do inimigo, do encardido. A gente precisa viver essa novidade de vida. E o batismo é uma demonstração. Eu pertencia ao inimigo, Cristo me libertou, agora eu pertenço a Cristo. Se você pertence a Cristo, irmão, vive essa novidade de vida. E o batismo é uma demonstração disso. É uma demonstração, é um ato demonstrativo de que sua vida é nova. Você já demonstrou isso para as outras pessoas? Ai, pastor, ainda não. Então demonstra, irmão. Demonstra que você tem vida nova. Demonstra para os outros que a sua vida foi transformada. Não é para você falar assim, eu passei para crente, agora eu estou bom mesmo, não é? Não, nada disso. É com suas atitudes, é no teu trabalho. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Numa escola dominical que nós tivemos aqui, lembrei desse fato, né? Um irmão deu um testemunho que um determinado representante de uma grande empresa foi para uma conferência e chegou nesta conferência, todos aqueles que eram da região levavam os visitantes para a boate, para as festas noturnas, para a bebedeira e para poder viver, né, aqueles momentos de orgia, né, se assim eu posso usar o termo. E determinada feita, esse vendedor, né, representante dessa empresa, foi para este lugar, só que ele se recusou a ir para as boates, para as orgias. As pessoas estranharam, e o testemunho dele foi: a minha vida agora é nova, eu não preciso mais disso para ter alegria. Isso é testemunho, irmãos. Às vezes ele nem recebeu o ato do batismo, mas a vida dele já foi transformada e ele então já está em Cristo, que é nova criatura. Amém, igreja? E o último ponto aqui, irmãos, antes da gente pegar essa conclusão, o último ponto diz para mim assim, que nós nascemos debaixo, vivemos, né, na verdade, debaixo vivíamos, na verdade, debaixo do primeiro jugo, que era o jugo adâmico, ou debaixo da era adâmica. Mas quando conhecemos a Cristo, passamos a viver debaixo do conhecimento de Cristo, ou da era de Cristo, ou seja, o último Adão. Romanos capítulo 5, versículo 6. O segundo homem, que é Cristo, ele fez a transformação da minha vida. Jesus veio na qualidade de um novo homem, e Deus, através dele, né, nos dá uma novidade de vida e criou uma nova raça. Jesus ressuscitou dentre os mortos, na qualidade de um último Adão, na qualidade de um segundo homem, o cabeça de uma nova criação. Você está sem orientação? Aceite a Jesus.
e você terá orientação. Hoje de manhã nós vimos na nossa escola dominical que o pecado nos afastou de Deus. Nós vimos isso hoje de manhã. O pecado, irmãos, nos fez fugir da presença do Senhor. Deus estava aqui, estava cuidando da gente de maneira carinhosa antes do pecado, lá em Adão, e aí Adão pecou e fugiu da presença de Deus. Alguns irmãos conhecem a história, e a história diz que Adão se escondeu, fugiu da presença do Senhor. Quando Deus veio falar com ele estava escondido. Deus sabia que ele estava escondido. E ele passou a sofrer as consequências de fugir da presença do Senhor. Portanto, o Senhor nos chama a voltar para a presença dele, a viver essa novidade de vida, a caminharmos de maneira que agrade o nome dele. O texto do verso 17 do texto que nós lemos, que é Mateus capítulo 28, ele diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, versículo 18, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você quer viver sob a autoridade de quem? De Jesus? Então viva, testemunhe de Jesus na sua vida. No batismo, nós declaramos que todos os nossos amigos e conhecidos, que não mais fazemos parte de uma raça caída, e sim de uma raça vitoriosa, daquele que tem autoridade, daquele que vive novidade de vida. Somos uma nova criação em Cristo Jesus e pertencemos a Deus. Somos uma nova criação e pertencemos a Deus. Eu pertenço a Deus, e você? Eu concluo esse texto dizendo, e é uma percepção, que a minha antiga vida, com o seu pecado e julgamento, foi aniquilado na morte de Jesus na cruz. E a ressurreição de Jesus, na ressurreição de Jesus, eu tenho uma vida totalmente nova para viver. Pelo fato de que isso ilustra a minha nova caminhada, eu preciso testemunhar o batismo. Hoje, no ato de batizarmos uma criança, os pais assumem integralmente a responsabilidade de orientar esses filhos, essa filha no caso. Deixa eu perguntar para você, você tem vivido o seu batismo de maneira integral? Tem buscado em Deus para viver esse batismo? Irmãos, o mundo tem oferecido muita coisa para nós. O mundo tem oferecido delícias sem quantia, que nos faz esquecer daquilo que Deus fez por nós, de viver a novidade de vida, de estar na autoridade de Cristo. E quando a gente deixa de viver a autoridade de Cristo, a gente vive a autoridade do outro, daquele que não tem compromisso com nada. E a minha pergunta para você, para mim, a pergunta é: eu estou vivendo o batismo? Eu estou vivendo o testemunho, as promessas que eu fiz? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Se você esqueceu em algum momento, se você tem esquecido de viver o batismo na sua vida, aquilo que foi prometido lá atrás, peça ao Senhor que te faça lembrar, que você possa ter essa novidade de vida e servir ao Senhor de todo o coração. Fale você com Deus. Deus, eu quero viver o testemunho
Eu quero dizer para os outros que eu tenho o Senhor como meu Salvador. Eu quero ensinar para os outros que a minha vida com o Senhor é nova. Fale isso com Deus. E mesmo que não tenha acontecido, sua vida tem que ser nova para o Senhor e no Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse ensinamento, por saber, ó Pai, que através do batismo, dessa demonstração, Senhor Deus, de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor mudou a nossa vida. Senhor, obrigado por esse ensinamento, de saber que pelo batismo nós podemos dizer também para os outros: Jesus Cristo mudou meu viver. Abençoa, Deus, os meus irmãos. Muitos têm passado por dificuldades, muitos têm esquecido, Senhor Deus, desse ato. E têm esquecido de viver, Senhor Deus, essa novidade de vida. Abençoa, Deus, cada um de nós, para que na nossa memória estejam as promessas feitas lá atrás e possamos viver nessas promessas. Senhor, dirige a minha vida, a vida dos meus irmãos, e dá a graça para dizermos ao mundo: Jesus Cristo mudou meu viver. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja, com todo o povo de Deus, hoje, ensinando-nos, ó Pai, a lembrar sempre que um dia nós testemunhamos e nós prometemos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Fica conosco, hoje e sempre. Amém, Senhor.